Bom dia! Bom dia, Deus! Bom dia, Jesus! Bom dia, Espírito Santo! Bom dia para cada um de vocês que chegou para estar conosco aqui agora, em mais uma live de aprendizado, em mais um tempo com Deus. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para entregar a nossa live? Pai amado, glorioso, santo, bendito e poderoso Deus. No nome santo de Jesus, ó Deus, nada somos, nada temos, nada podemos se de ti não vier, Pai. Capacita-nos, ó Deus, cada dia mais e mais. Usa-nos como vaso em tuas mãos, Senhor. No nome santo de Jesus, louvamos, agradecemos e bendizemos o teu santo nome, hoje e sempre. Amém e amém. Começamos falando sobre a Semana Santa na live passada. E iniciamos o período no Domingo de Ramos. Vocês lembram? Quem não assistiu, assista a outra live. É importante darmos continuidade no nosso assunto. Então, está escrito assim. Começando no Domingo de Ramos, onde se abriu solenemente esta semana com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A Semana Santa é uma tradição religiosa cristã que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Porém, há dias estamos falando sobre toda a preparação e acontecimentos para esses dias. Após a entrada de Jesus em Jerusalém, no Domingo de Ramos, muitas coisas aconteceram, como a purificação do templo do Senhor. Jesus curou muitos ali naqueles dias. Então, mandou os seus discípulos prepararem a Páscoa. E enquanto uns preparavam a ceia, Judas preparava a sua traição. Realizou a ceia com os seus, lavou os pés dos discípulos em humildade e ensinamento. Foi ungido por Maria de Betânia como um símbolo de amor e preparação para o seu sepultamento. Também, durante a ceia, tanto falou a eles que seria traído por um dos 12, como também falou a Pedro que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Vamos ler a continuação dos acontecimentos? Peguem suas Bíblias, quem tiver sem Bíblia, anotem no papelzinho para buscarem depois a palavra do Senhor. Abram comigo em Mateus 26, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Getsêmani, a palavra Getsêmani significa prensa de azeite, ou seja, local de esmagamento para conseguir o suco ou o óleo da fruta. Era um jardim situado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, hoje conhecida como Israel. Segundo a Bíblia, um lugar muito agradável, repleto de oliveiras, algumas milenares, situados no sopé do Monte das Oliveiras. E foi neste local que Jesus ficou
profundamente angustiado, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue, como se estivesse sendo prensado em dores e desespero, suando sangue. Jesus não queria sofrer, mas decidiu obedecer à vontade do Pai Celestial. Aleluia. Voltemos à palavra. Mateus 26, 36. Então, ao chegar no lugar chamado Getsêmane, disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E aqui eu quero falar para vocês sobre o sono que os discípulos sentiram, e o vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse sono que todos os discípulos sentiram era um sono com uma carga espiritual de fuga e covardia. Se eu durmo, eu posso acordar e estar tudo resolvido. Ou durmo e acordo, isso era apenas um pesadelo. E assim, fugindo, às vezes, resolvemos os nossos problemas, nos fechando num sono, num vício, numa desculpa. E a realidade é que, de qualquer maneira, devemos aprender a enfrentar os nossos problemas, principalmente sabendo que temos um Deus que em tudo nos ajuda. Basta buscarmos, basta pedirmos a sua ajuda, basta orarmos, basta implorarmos, às vezes, clamarmos pelo teu santo nome, e ele vem para nos ajudar. Amém? Continuando em Mateus, vamos em Mateus 26, 47, diz assim a palavra: falava ele ainda, lembrando que nós estamos falando nessa live sobre Semana de Dores, ok? Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles,
deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, que ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Naquele tempo, os exércitos de Roma, cada legião era composta no antigo Império Romano por mais de 5.000 homens, cada legião. Então, imagine se Deus quisesse livrar seu filho. Primeiro, ele nem precisaria de legiões, mas como tudo precisou acontecer como aconteceu mesmo, Jesus quis dizer que se não fosse da vontade do Pai dele, tudo seria diferente. Mas a palavra do profeta Isaías já tinha sido escrita e estava se cumprindo, assim como a palavra se cumpre nos dias de hoje também. Só não vê quem não quer. Só tapa os olhos aquele que não quer ver. Só não encara a realidade aquele que acha que ainda nos dias de hoje dá para se levar a vida de qualquer forma, sem uma mudança de direção, sem uma tomada de decisão. O tempo está próximo. Jesus está voltando. E agora, com todos os sinais acontecendo, nós não sabemos o dia e nem a hora, nem o próprio Jesus, só o Pai quem sabe. Mas os sinais estão cada vez mais claros para aquele que vê, para aquele que sente a opressão no mundo, para aquele que sente tudo o que está acontecendo. Continuemos em Mateus 26, 54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos escribas e anciãos, mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos pareça? Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo.
Quem é que te bateu? Ao romper do dia, todos os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Pula lá para o 27:11. Diz assim: Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, a mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Na verdade, obrigaram ele a ajudar a carregar a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Imagine, vinho, aqui quando eles falam vinho, com fel, por conta do amargo, mas logo após, ele passa vinagre a embeber uma espuma, uma esponja, e colocar vinagre em sua boca. Deram-lhe a beber, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus.
E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. A hora 6ª supõe que seria por volta do meio-dia, e a hora 9ª, 15 horas, 3 horas da tarde. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Em outras versões, por que tu me abandonastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir da rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilato: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer.
Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Aleluia! Por que que eu fiz essa leitura bem longa? Porque é o histórico todo da Semana Santa se passando diante dos nossos olhos e nada que a gente já não tivesse visto em filme. Todas as vezes que nós temos a Semana Santa, nós temos a ressurreição de Cristo, nós temos a paixão de Cristo, nós temos vários filmes os quais a gente assiste toda essa passagem. Alguns de forma fraca, alguns de forma pesada e ainda assim não retrata quase nada daquilo que o Senhor passou por mim e por você naquela semana de dores e de sofrimento. Então, ele era um filho amado, mas já tinha uma história de entrega de si mesmo para cumprir. Aleluia! Na mesma semana que entrou, aclamado como um rei e ungido com perfume caro, na mesma semana que a muitos curou, libertou, salvou, foi desprezado num gesto de imensa ingratidão. Continuando a leitura, no findar do sábado, que é hoje, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Mas antes eu fiz uma anotação aqui, vou ler primeiro, tá? Na mesma semana que entrou, aclamado como um rei, ungido com perfume caro, na mesma semana que a muitos curou, libertou, salvou, foi desprezado num gesto de imensa ingratidão. Até aqui eu havia dito. Esqueceram seus feitos, foi traído, açoitado como um bandido, foi zombado, cuspido, judiado, humilhado, arrastado, chicoteado. Os chicotes naquela época tinham ossos quebrados e lâminas afiadas amarradas em suas pontas. Ou seja, a cada chicoteada tinha sua pele dilacerada, cortes profundos que atravessavam qualquer limite de dor, transcendendo tudo o que um corpo humano poderia suportar. E mesmo assim, como um cordeiro mudo, Jesus Cristo passou tudo isso para salvar a mim e a você da morte eterna. O véu se rasgou no momento em que ele entregou-se à morte e morte de cruz no Calvário por mim e por você. A partir do momento em que o véu do templo se rasgou, eu e você adquirimos o poder de falar pessoalmente com Deus, pois o templo existia para que um único sacerdote se santificasse e fosse ser intermediador de Deus e o povo. Então, quando este entrava no templo, tinha uma divisória separada com um véu que era chamado Santo dos Santos. Se este entrasse na presença de Deus sem estar santificado, com qualquer pecado, era instantaneamente fulminado. Por isso, naquele tempo, ao adentrar ao Santo dos Santos, tinha uma corda amarrada aos seus pés. Assim, se morresse, era arrastado para fora. O momento exato da morte de Jesus
onde o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo não foi apenas mais um episódio da nossa história, e sim a consolidação da aliança que o Criador, movido por um amor incondicional, selou com sua própria criatura. Então, hoje, após o véu se rasgar, de alto a baixo, Deus deu-nos a chance de crer no sacrifício perfeito. Deu-nos a chance de acreditar que Ele, por amor de nós, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, qualquer um pode receber o direito à vida eterna? Respondam para mim, qualquer um? Não. Olha o que está escrito em João 3,16. Deus não é homem para que minta, sua palavra não é mentira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Fechamos essa semana com a reflexão, onde tivemos a vitória da vida sobre a morte e a vitória do amor sobre o ódio. Gente, por mais que os maldosos continuem fazendo maldades, por mais que sempre tenhamos pedras de tropeços em nossos caminhos, em forma de algumas pessoas, Deus nos garante em sua palavra que nós sempre seremos mais que vencedores. Abram comigo em Romanos 8, 31. Diz assim a palavra do Senhor: as provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá
separar-nos do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Que palavra forte é essa! Não tem, uma vez que você escolheu estar com Cristo, não tem quem te separa, não tem anjo, não tem potestade, não tem altura, profundidade, passado, futuro, não tem o que pode te separar, porque você escolheu estar com Cristo, você escolheu Ele para a sua vida, sabendo que a vida eterna não é para quem quer, é para quem crê. Não é para quem decide falar da boca para fora: eu tenho a vida eterna. Não é de qualquer forma. Você precisa crer no que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Você precisa aceitar o sacrifício perfeito da cruz do Calvário por nós, por mim e por você. Amém? Quantos dias atrás, nas outras lives, eu perguntei para quem queria estar com o Senhor. E eu creio que pessoas decidiram estar com o Senhor. E hoje aqui, ouvindo mais e mais de tudo que Ele fez, simplesmente só se confirma o grande amor que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Agora sim, eu quero finalizar, porque nós viajamos durante a semana, da semana passada, do domingo de Ramos, até agora, o sábado da Aleluia, que é hoje, e que está escrito assim a palavra do Senhor. Em Mateus 28, venham comigo na palavra. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Aleluia! Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje.
Os próprios que receberam o dinheiro foram os próprios que contaram que receberam dinheiro para mentir. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: isso é forte, e isso é o que nós vamos guardar no nosso coração. Primeiro, que o sacrifício dele na cruz foi perfeito, não podemos esquecer isso. Ele ressuscitou no terceiro dia, ele vive e reina. Nessa hora, eu clamo a vocês, não existe Jesus crucificado mais numa cruz. Quando eu entro em algum lugar e eu vejo cruz com Cristo pregado na cruz, me entristece o coração, porque ele não está mais na cruz. Que nós tenhamos cruz sim dentro das nossas casas, mas cruz vazia, só para a gente lembrar do que ele fez por nós. Porque a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, porque ele vive e reina no nosso meio. Ele está conosco nos dias de hoje, ele é vivo. E por isso nós podemos crer no amanhã. Amém? Aleluia! Mas o que ele diz? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Que promessa linda! Que palavra linda! Que verdade maravilhosa que ele deixou escrito para nós. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. O que ele nos ordenou? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o outro como a ti mesmo. Honra pai e mãe. Não tome teu santo nome em vão. Não mate, não roube, não adultere. Não cobice as coisas alheias. Gente, os 10 mandamentos é o que ele nos pede para a gente estar guardando. Os ensinamentos que ele deixou. Sobretudo, se nós guardarmos os 2 primeiros, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Eis a pessoa que se ama. Tem gente que não se ama por aí, né? A gente consegue levar os outros. Amém? Então, só mais uma vez, nós vamos ler isso daqui e nós vamos encerrar a nossa live. E que Deus esteja no controle das nossas vidas. Amém? Jesus, Mateus 28, 18. Isso. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os
em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Promessa de que eu nunca vou ser abandonada, de que você nunca será abandonado, abandonada por Deus, porque Ele deu o seu único filho por amor de mim, por amor de você. Não deixe a sua vida jogada ao léu. Não deixe de provar o grande amor de Deus derramado na cruz do Calvário. Não deixe de crer na promessa de salvação eterna para a minha vida e para a tua vida. Este sacrifício dolorido de Jesus não pode ter sido jogado e nem feito em vão. Que hoje, nesse dia, nesse sábado de aleluia, você possa entronizar toda essa leitura bíblica. Vocês perceberam que pouco eu escrevi nesta live, porque a palavra do Senhor, ela diz tudo. Ela descreveu de Mateus 26 até Mateus 28, ela descreveu toda a semana de Cristo, tudo o que aconteceu com ele, a sua vida, até a morte e morte de cruz, até a ressurreição, a assunção, a ascensão aos céus. Foi um sacrifício perfeito ou não foi? Eu aceito este sacrifício na cruz do Calvário, por amor de mim, para me remir dos meus pecados, para me salvar da morte eterna, para me salvar do fogo eterno, do lago de enxofre, do escuro da morte, do abismo. Eu aceito o que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Que vocês tenham aproveitado esta live. Se fez algum sentido, que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal da nossa igreja, Ministério Nazareno Castelo Branco. Estejam conosco mais e mais, cada fim de semana com uma palavra de Deus para os corações, que faz toda a diferença a gente pouco a pouco ir aprendendo um pouquinho, sabendo que o nosso tempo é curto na terra, que o que nós devemos fazer aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para entregar a nossa live? Mas tem duas coisas que eu queria dizer. No momento da palavra, diz que as Marias voltaram com muito medo e grande alegria. Muito medo, porque imagine hoje nós, se a gente soubesse que algum morto levantaria do túmulo e sobreviveria. Imagine nós, se estivéssemos num velório, onde hoje se vela, né, o corpo ali, presente, e a pessoa acordasse, levantasse, o que aconteceria conosco neste momento? Eu sei que eu iria correr muito, e a maioria das pessoas veem esse mover de ressuscitar, né, como um defunto que levanta e acorda do nada. Então, elas descreveram como grande medo, até então pela presença do anjo falando com elas, que era iluminado, né, com as vestes brancas, falando com elas, o sumiço do corpo do Senhor, mas com grande alegria no coração. Aleluia! Por quê? Porque elas tiveram a certeza que o Senhor vive e reina,
que Ele ressuscitou para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Que hoje nós possamos refletir nisso. Que se hoje eu pudesse ver o Senhor, que alegria seria no meu coração. E que hoje não temeria mal algum, né? Porque não teria medo, porque estar com o Senhor seria uma das melhores coisas na vida. Amém? Aleluia, amém? Vamos entregar nossa live. Pai amado, glorioso, santo, bendito e poderoso Deus. Tu, Senhor, que vive e reina em nosso meio, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão nesta hora, por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Pai, entregamos aqui a nossa vida, entregamos aqui a nossa live, entregamos aqui a nossa semana, entregamos aqui os nossos familiares, entregamos para Ti, ó Deus, toda a gratidão, todo o coração grato por tudo que o Senhor fez, por tudo que nós podemos ser, Pai, debaixo da Tua graciosa vida. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor derramou sobre nós, Pai. A unção, o amor, o perdão, a misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por tudo, Pai. No nome santo de Jesus, que o Senhor esteja cuidando dos doentes, onde quer que eles estejam. O Senhor esteja cuidando dos enfermos. Pai, em especial, os queridos dos nossos corações, ó Deus. Que a igreja possa estar intercedendo por todos os irmãos, por todos os parentes que nós temos doentes, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja cuidando dos desesperados, dos desabrigados, dos abrigados, dos asilados. Que o Senhor esteja cuidando dos desesperados, dos endividados. Sobretudo, que o Senhor esteja cuidando de todas as vítimas de enchentes, de vulcões, de tempestades, de maremotos, de incêndios. Oh Deus, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, cuidando de todos os corações enlutados nesse dia, por tantas atrocidades que nós temos visto. Deus, em nome de Jesus, não podemos desejar o mal para todos esses que fazem a maldade, mas que a justiça seja feita em juízo por Tuas mãos, ó Pai. No nome santo de Jesus, nós entregamos esta live, que ela possa adentrar lares, mentes e corações neste sábado de aleluia. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. E que amanhã Deus possa estar enchendo a casa de vocês de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de abundância. Que o Senhor esteja provendo o alimento em cada casa, provendo a cura em cada casa, provendo a libertação em cada casa. Que o Senhor Jesus esteja curando, salvando, libertando, providenciando. Amém e amém. Beijo no coração de cada um. Obrigado a cada um que esteve aqui até agora. E até a semana que vem, se Deus quiser. E eu creio que Ele quer. Amém e amém.